Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral. Vamos embora para mais um giro de notícias aqui nessa terça-feira pré-Fluminense e Atlético Mineiro, no Rio de Janeiro, mas com notícias relacionadas a dois meio-campistas do Fluminense. A gente abre esse vídeo aqui falando sobre Paulo Henrique Ganso e, bem, como o nosso camisa 10 é hoje a nossa única opção, né, no meio de campo, não que a opção seja ruim, né, pelo contrário, uma opção muito boa. Tem jogado muito bem, mas é a nossa única opção. Se o Ganso não jogar, a gente hoje não tem. Tem quem? Renato Augusto. Ter um jogador é diferente de ter um sócio que está viajando aí pelo Brasil, né? Vamos ver quando o Mano Menezes vai colocar o Renato Augusto para jogar e ver se ele está jogando diferente do que ele jogou até agora no Fluminense. Mas dito isso tudo sobre o Ganso, uma notícia publicada no portal RTI Sport pelo Wilson Pimentel, que é um jornalista que cobre o Fluminense há um bom tempo, mas que eu confesso que não tenho muitas referências dele, tá? Para poder dar. Eu sei que ele cobre, o nome não me é estranho, já foi de rádios aí pelo Rio de Janeiro, mas não é um cara que eu posso vir aqui e falar bem assim, não, o jornalista aqui eu atesto mesmo e tal, enfim. Ele publicou na agência RTI Sport, né, com um site, de que a diretoria do Santos está pretendendo montar um projeto, incluindo patrocinadores, etc., para contratar Paulo Henrique Ganso. E que o presidente Marcelo Teixeira, presidente da equipe do Santos, tem consultado as empresas que patrocinam o Santos hoje para ver se consegue arrumar essa verba para formalizar uma proposta para o Fluminense. Bem, a situação do Paulo Henrique Ganso, né, se de fato isso se comprovando, etc., ela não me assusta hoje em dia. Vocês vão lembrar que o Paulo Henrique Ganso já teve outras negociações com o Santos, teve uma, inclusive, que quase rolou, tá? Se você botar ali, acho que em 2021, exatamente, em 2021, quando o Diniz estava lá, ele foi pedido pelo Diniz e tal, não estava numa boa fase no Fluminense, o Paulo Henrique Ganso estava talvez na sua pior fase pelo Fluminense, né? Ali em julho de 2021, mais ou menos. E, bem, já tinha vindo de um 2020 muito mal, e aí um 2021 que se encaminhava pior ainda, acabou se tornando depois numa lesão, ele volta a jogar em 22, ele inicia a trajetória voando, né? E aí vai muito bem, hoje já tem 255 jogos pela equipe do Fluminense. A gente está falando de um dos caras que mais jogaram, né, nesse século pelo Fluminense. E hoje, sem dúvida nenhuma, diferente de 2021, ninguém aqui está comemorando uma possível saída do Ganso. Então acredito eu também, analisando e tal tudo, que as coisas às vezes sejam muito simples. Às vezes a gente que consome, quando a gente está consumindo notícia, a gente se perde um pouquinho, até quem está produzindo aqui também, se perde um pouquinho no que é interesse, no que é proposta, no que é sondagem. E a situação pelo Paulo Henrique Ganso me parece muito simples. O Santos tem o desejo há um bom tempo, as diretorias do Santos têm. Lá em 2021 parece que a torcida não se agradou muito, né, do Paulo Henrique Ganso. Eu lembro até de trocar uma ideia com, enfim, uma galera que eu conheço ali que torce pro Santos e tal. E aí eles falam, cara, eu queria o Ganso como jogador, mas como torcedor, como o Ganso em si, a pessoa, o Ganso eu não quero. O cara traiu a gente e tal, enfim, era até uma galera mais revoltada com o Ganso. E aí não rolou o negócio. O Fluminense até toparia fazer um negócio ruim. Hoje o Fluminense não topa. Hoje o cenário é de um Paulo Henrique Ganso que no Fluminense tem contrato até o dezembro de 2025, ou seja, até o final do ano que vem, um contrato longo, onde ele tá de boa. No final do ano que vem, se ele, né, cumprindo o contrato até o final, ele vai ter 6 anos de Fluminense, indo pro seu 7º ano de Fluminense, não é isso? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, exatamente. No final do ano que vem, ele já vai ter completado o 7º, iniciando o 8º ano de Fluminense, na verdade. Então, assim, vai ser um dos caras com uma história, um lastro de história gigante aqui. Então, o Fluminense não tem interesse. E hoje, jogando e sendo importante, né? Como eu abri aqui falando, ele não é a única opção que o Fluminense tem no meio de campo e por isso é muito ruim. É muito bom, só não tem reserva hoje. Então, o cenário falando aqui muito claramente, de acordo com o que diz a notícia, o Santos pode ter interesse, pode arrumar os patrocinadores, mas vai ser muito difícil conseguir uma liberação do Fluminense e conseguir também motivar o Ganso. Tem que lembrar, o Santos hoje está na Série B, obviamente, sendo o líder, é o líder da Série B ainda, o Santos,
Tava na liderança da última vez que eu vi, há umas 2 semanas atrás. Não, perdeu a liderança pro Novo Horizontino nessa rodada. Mas deve subir. O Santos deve estar na Série A do ano que vem. A gente não tem como contar ele de um Santos na Série B. Mas ainda assim é diferente. O cenário de Fluminense e Santos hoje são cenários diferentes. O Ganso já tá aqui há um bom tempo. Acho pouquíssimo provável que hoje uma negociação dessa se encaminhe. Tá? Só pra... É bom, dou a notícia, mas deixo claro aqui alguns pontos. Provavelmente a diretoria do Santos tem todo o interesse no Ganso. E eu lembro, inclusive, uma coisa. Pô, mas a torcida não recusou, Gabriel? Eu lembro quando o Lucas Lima voltou pro Santos, deu trocar uma ideia com o Felipe Noronha, lá do Eu Vim de Santos. E eu falei, cara, a galera aceitou o Lucas Lima, aceitaria o Ganso agora, depois de ter rejeitado lá atrás? Ele falou, meu amigo, a gente aceitou o Lucas Lima porque chega uma situação onde... tinha uma frase do Seu Madruga, eu acho que é meio que assim, que é quando o calo aperta, a vergonha afrouxa. Alguma coisa desse tipo aí, algum ditado, nesse sentido. Ou seja, meu amigo, o calo do Santos apertou tanto que eles estavam aceitando o Lucas Lima, que foi um cara que saiu e foi pro Palmeiras, um dos grandes rivais do Santos. Então, enfim, nesse caso da situação que eles estão aceitando o Ganso de qualquer jeito. Mas, como eu falei, muito difícil deles chegarem num formato onde vai ser bom pro Santos, né? Não vai estar pagando 20 bilhões de reais. E vai ser bom pro Fluminense também, que provavelmente não vai liberar o jogador tão fácil. Vamos para outra notícia, falando de liberar fácil o jogador. Vamos para uma notícia que acabou de sair lá no portal GE. Globo sobre o Arthur. E não é sobre a acusação de racismo do Arthur. Ele vem para as páginas com uma matéria do Marcelo Neves dizendo: Fluminense recebe proposta para o Arthur e avalia a venda para o Wydad Casablanca. O Wydad Casablanca é um clube do Marrocos, um dos grandes clubes do mundo, considerando torcida, considerando movimentação, mas obviamente subdimensionado, né, por ficar no continente africano. Vamos ler a notícia? Mas vocês vão ver que dá pra gente fazer algumas análises, tá, disso daqui. Diz aqui que os clubes conversam para um desfecho antes do fechamento da janela de transferências marroquina, que eu já li a matéria, mas eu confesso que eu não sei se eles dizem, mas fecha no dia 19, fecha depois de amanhã, nessa sexta-feira. Aliás, nessa quinta-feira. 19 é quinta. E aí vem aqui, Tricolor deseja dar espaço para Riquelme, Felipe e Isaac em categorias acima. O Isaac, inclusive, já treinou nos profissionais ontem, na segunda-feira. Vamos lá, tá? Situação do Arthur aqui tá descrita aqui a proposta. A proposta do Wydad Casablanca é de $1,5 milhão, cerca de 8 milhões de reais, por 50% do Arthur. Diz aqui que eles queriam inicialmente o empréstimo e ofereceram $300 mil pelo empréstimo, com uma opção de compra já estipulada, mas dentro das negociações o Wydad tentou a contratação em definitivo. Aí vai dizer aqui ainda sobre os números também, que o Fluminense acha interessante manter 50% do jogador, lembrando que o Fluminense tem 85% dos seus direitos econômicos. E outros 15% pertencem ao próprio atleta, tem 15% com o André Cury, seu empresário. Vamos lá, tá? Obviamente, a apuração do Marcelo Neves, ele tá dando a notícia, ele não tá analisando, né? Como eu vou fazer aqui as análises, tá? Mas vamos lá. O Wydad Casablanca, ele tem um treinador chamado Rolani. Deixa eu pegar o nome dele aqui, que o nome dele é diferente. Rulani Mokoena. É um treinador jovem, relativamente jovem, 40 anos ali, mais ou menos, pouco menos de 40 anos, que é sul-africano e que tem esteve na América do Sul recentemente para fazer contratações para o Wydad Casablanca. Uma dessas contratações, inclusive, foi o Pedrinho, atacante da base do Corinthians. Ou seja, é um cara que tem um olhar legal para o futebol sul-americano e tal, e já tinha algumas pessoas, antes do caso de racismo, da denúncia no último sábado, no Instagram do Arthur, comentando lá o Come to Wydad Casablanca, todo mundo pedindo para ele ir lá pro Casablanca. Tinha esse pedido já, ou seja, já era uma notícia que no Marrocos, de fato, já tinha alguma coisa entre o Wydad Casablanca e o Fluminense, como diz aqui, inclusive, na matéria, tá? Cadê? Diz que os clubes estavam negociando desde a semana passada. Já tinha uma negociação antes do jogador ser acusado de injúria racial durante o jogo do Sub-20. E isso daqui, a gente organizando ali as coisas, a gente percebe que é fato.
que de fato já tinha gente falando do Wydad Casablanca no Instagram dele no sábado, quando a gente entrou depois do caso de injúria racial, já tinha gente lá. Então faz algum sentido. Dito isso, o resto que vem aqui das justificativas, eu confesso, obviamente, novamente, nada contra a apuração do Marcelo Neves, tá? Ele tá certo, ele foi apurar o que o Fluminense pensa. Mas me parecem palavras soltas ao vento. Por quê? Há o desejo por parte do Fluminense e do jogador para que a negociação seja concluída. Falando inicialmente só do jogador, vai dizer aqui também que o Arthur não está tendo espaço no elenco profissional do Fluminense, o Wydad Casablanca vai disputar o Super Mundial de 25 e lá ele teria mais espaço para ser titular, e que ele não demonstrou interesse em renovar o contrato que ele tem até 20 de fevereiro de 26. Vamos lá. Ele não ter demonstrado interesse de renovar pode ser. Ele não ter tido espaço pode ser. O Arthur, de fato, era tratado como a joia da base do Fluminense, como o príncipe de Xerém, recebeu contratos e renovações vultuosas, etc. Foi testado no profissional já, é o jogador mais jovem da história do Fluminense a ter atuado numa partida superando o Miguel, numa partida no profissional. Mas, de fato, ele, né, não teve a experiência no profissional que ele esperava. Agora, o fato dele ir para o Wydad Casablanca é a proposta que tem. Convenhamos. O futebol africano ele tem um potencial, e os clubes marroquinos, então, é um absurdo, tá? É um absurdo. É top 5 torcidas do mundo, tá? Se a gente tirar o Brasil, porque obviamente a gente mora aqui, você vai botar aí Argentina, Turquia, e vai ter que ter o Marrocos em algum momento. É desesperado a galera lá pro futebol. O Wydad Casablanca é um time, só que é na África, e a gente, infelizmente, menospreza a África. E, infelizmente, por menosprezar a África, é que eu acho que não faz o menor sentido o Arthur tá preferindo o Wydad Casablanca, Super Mundial. A gente sabe que isso daqui no meio do futebol, né? Um jogador de 17, 18, 19 anos, o Arthur tem 19 agora, não levanta o dedo e fala bem assim, não, eu prefiro ir para o Wydad Casablanca, gigantesco, na Marrocos, etc., do que ir para o Getafe. Eu nem sei se está na primeira divisão, né? Se está na La Liga 1 ou na Liga 2. O cara prefere ir para a Europa. Porque é assim que as coisas são. E o Arthur não é esse cara que sei lá, um Igor Julião, um Nonato da vida, que tem uns pensamentos meio diferentes e tal. Não é. Então, assim, é o que teve. Essa negociação acontecer, se essa notícia sai na sexta-feira, a gente estava aqui dando chilique, e com razão, por $1,5 milhão por 50% do Arthur. Porque esse moleque foi tratado e trajado, né? Não só tratado, mas trajado. Imputaram nele e ele também recebeu para si a maior revelação da história de Xerém. É o jogador com todas as notícias. Foi tratado como isso. A expectativa era imensa. Então $1,5 milhão seria muito pouco. Dito isso, após a questão de sábado, óbvio, o caso ainda está ocorrendo, tem vídeo aqui no canal explicando ali sobre a situação dele, ainda vai e tal, ele provavelmente vai ser indiciado, tem os depoimentos e tal, tem tudo ali que tem já de padrão na justiça brasileira, só que assim, ele vai ficar marcado por isso. Pode ser que aqui no Brasil, tem um time aqui do Brasil que está contratando os jogadores que manipularam o resultado há pouco mais de um ano atrás. E aí, beleza. De fato, você tem que acreditar ali que o cara, né, se recompôs, beleza e tal. Mas assim, aqui no Brasil vai ter mercado pra todo mundo. O goleiro Bruno cansou de agarrar aí também depois. Então, vai ter mercado. Mas é fato de que ele não vai ser aquela explosão toda. Então ele vai se abraçar na primeira proposta mais interessante que vier. E aí a gente vai pra Riquelme, Felipe e Isaac. Eu acho que o maior retrato da situação do Arthur é a gente olhar pra Riquelme, Felipe e Isaac e olhar que eles são 2 anos mais novos que o Arthur. Ou seja, acabou aquela história do Arthur ser o precoce, o príncipe de... Não, a gente já olha pro outro. Porque hoje o futebol, a gente até debateu isso... Não sei se a gente estava ao vivo na hora lá no Jornada ou não, mas a impressão que dá hoje no futebol... Acho que a gente estava ao vivo ontem no Jornada já, não foi nos bastidores não. A impressão que dá hoje no futebol é que se um jogador ele tem idade de sub-20 e ele ainda não está no profissional, ele já flopou. A impressão que dá é isso hoje. Se um jogador tem 18, 19 anos, ele tá jogando na base ainda, já flopou. Bom é o que tem 16. Sempre o bom que tá vindo depois.
E o Riquelme, Felipe e Isaac, isso tem um problema sério, que é você começar a queimar a etapa igual doido. E aí, em alguns casos, jogadores que queimam a etapa, né, acabam... Acho que pode ter até acontecido isso um pouco com o Arthur também, de ter queimado etapas. O Arthur pouco jogou no Sub-15 quando ele tinha 15 anos, ele tava jogando no 17. Aí quando ele chegou a 17, ele já tá no profissional. Então isso obviamente atrapalha o desenvolvimento de alguns jogadores. Alguns são extra classe, alguns não se atrapalham. Por isso a gente tá vendo o que o Estevão tá fazendo, por exemplo. Então, dito isso, Riquelme, Felipe e Isaac, só pra vocês terem noção de quem são dois jogadores que são da base do Fluminense. Os dois estão na idade de Sub-17, os dois são da geração 07, que é uma das gerações mais vitoriosas da história do Fluminense, de Xerém, tá? É um absurdo o que essa molecada fez. O Riquelme Felipe, ele joga mais adiantado, é mais um atacante, o Isaac é mais um meia. Os dois são os dois destaques absurdos dessa geração absurda que foi campeão da Copa do Brasil Sub-17. Teve um ano aí que eles venceram todos os jogos, ou não perderam nenhum jogo, terminaram tudo invicto. Foi um absurdo, acho que quando eles eram Sub-15 ainda. É uma geração muito bizarra. E eles vão jogar essa semana um Fla-Flu das quartas de final do Brasileirão, tá? No dia 19, 3 da tarde é o que tá aqui marcado o jogo. Um Fla-Flu, jogo único. No comando do Flamengo. O Isaac já treinou nos profissionais, já saber se eles vão jogar mesmo esse confronto, né? Se eles vão descer pra base pra poder jogar ou vão ficar no profissional. E aí, assim, é essa história. Quando eu falo da gente valorizar a base, é inclusive ter calma por conta disso. O Arthur provavelmente vai pro Marrocos. O tido como uma das maiores revelações da história e etc. Vai pra lá. Vai pro Marrocos. Que se ele quiser fazer uma carreira no futebol alternativo, pô, tem potencial pra cacete, vai ser legal pra caramba. Mas como uma carreira aos olhos da galera, obviamente vai ficar a imagem de que ele flopou. E muito, né, não só, eu acho que é você passar a mão na cabeça dele ali, passar pano pra ele, dizer que a carreira dele flopou por conta da injúria racial. Não. A carreira dele já estava flopando no campo, no físico, na questão dele não ter o desenvolvimento que esperava que se tivesse. E acaba com isso, e para de repente quem não entende muito, flopar é como dar errado, né? Você tem expectativa e o negócio flopou, o negócio não foi, não funcionou. Aparentemente foi isso que aconteceu com o Arthur. É isso. Vamos ver se o Idade Casablanca não quer pegar um Renato Augusto, né? De repente, faz 2 por 1. Tamo junto, saindo novidades sobre isso, a gente atualiza aqui no Raiz Tricolor. Até a próxima, valeu.